Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá, mais um videozinho. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as propriedades da radiciação. Nós já falamos de potenciação, vamos falar agora de radiciação, que seria a operação inversa da potenciação. E essas propriedades são interessantes porque, vez ou outra, na resolução de alguma questão, a gente pode se deparar com alguma situação em que eu tenha que trabalhar com radicais. Então é interessante que você saiba usar as propriedades da radiciação, tá bom? Antes de começar a ver as propriedades, é interessante que a gente recorde algumas nomenclaturas, tá ok? Bem, só para recordar, eu tenho aqui o nosso radical, que é o símbolo da raiz, tá joia? Nós temos o radicando, que é o que está dentro do radical, dentro da raiz, e nós temos o índice da raiz. Então, só para recordar, radical, radicando e índice, tá joia? Vamos ver então as propriedades. A primeira propriedade é aquela que mostra que a radiciação é a operação inversa da radiciação. E a gente já viu isso lá em potenciação. Da potência, a gente chegou no radical. Agora a gente vai chegar do radical, né, da radiciação, a gente vai voltar para a potenciação. A gente já viu isso. É só relembrar o seguinte: para transformar da radiciação para potenciação, é só a gente pegar o índice da raiz e ele vai virar o denominador do expoente fracionário. Estão lembrados? Ou seja, raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Ou seja, o índice da raiz vai virar denominador. E lembrar que é um caminho de ida e volta. Da radiciação, eu chego na potenciação, ou seja, uma potência com expoente fracionário, e da potência eu volto para a radiciação. Olha aqui esse exemplo. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Aquele 3 que é o índice da raiz, ele vai virar o denominador do meu expoente fracionário. Então vai ficar 5 elevado a 2 terços. Essa propriedade é uma das mais importantes que tem, porque ela mostra que da radiciação eu chego na potenciação e da potenciação eu volto para a radiciação. É uma operação ao inverso da outra. A segunda propriedade, pessoal, ela fala o seguinte: eu posso multiplicar o índice da raiz por um número p. Se eu multipliquei o índice por p, eu multiplico o expoente do radicando também por p. Tá ok? Para que não haja alteração. A mesma coisa a divisão. Se eu dividir por p o índice da raiz, eu também divido o expoente do radicando por p. Tudo bem? Multiplicar ou dividir por um p qualquer. Olha esse exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Se eu multiplicar o índice da raiz por 2, eu tenho que multiplicar o expoente do radicando por 2. Então vai ficar a raiz quarta de 2 elevado à sexta. Tranquilo? Nesse outro exemplo aqui é com relação à divisão. Se eu dividir o índice da raiz por 3, eu vou dividir o expoente do radicando também por 3. Então vai ficar a raiz quadrada de 7 elevado a 4. Isso aqui até poderia continuar, mas vou parar por aqui, só para que a gente entenda o conceito, a propriedade, na verdade, tá bom? Terceira propriedade, eu tenho raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, se eu tenho a raiz com o mesmo índice, eu posso escrever todo mundo no mesmo radical. Então, vai ficar raiz enésima de A vezes B. Entendeu a propriedade? Também bastante interessante. Exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Se é raiz quadrada, eu consigo escrever todo mundo sobre o mesmo radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 8. E 2 vezes 8 vai me dar 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Viu que legal? Boa propriedade, né? Outra propriedade também bastante interessante é a divisão. Eu vi a multiplicação. Olha aqui agora a divisão de radicais do mesmo índice. Então, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Eu consigo escrever todo mundo sobre o mesmo radical. Vai ficar raiz enésima de A sobre B. Pessoal, lembrar que todas as propriedades é um caminho de ida e volta. Então, na propriedade 3, eu posso chegar da raiz enésima de A vezes B e separar. Falar que isso aqui é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. A mesma coisa é propriedade 4. Eu posso ter a raiz enésima de A sobre B, eu posso voltar, falar que é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Estão acompanhando? É um caminho de ida e volta. Olha esse exemplo. Raiz quadrada de 72 sobre raiz de 8. Se é raiz quadrada do numerador e raiz quadrada do denominador, eu posso escrever sobre um único radical. Vai ficar a raiz quadrada de 72 por 8. 72 por 8 dá 9. E raiz quadrada de 9 vai me dar 3. Propriedade 3 e 4 também é bastante interessante. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Vamos lá, propriedade 5. Eu tenho a potência de um radical.
esse m ele passa para dentro do radical, ele vai fazer parte do expoente do radicando. Então vai ficar a raiz enésima de a elevado a m. Tranquilo? Entendeu a propriedade? Então aquele m que é expoente, ele vai para dentro do radical, tá bom? Bem, olha aqui o exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, é a raiz cúbica de 25. Tranquilo essa propriedade? Show. Por fim, pessoal, olha a propriedade 6. Raiz enésima da raiz de índice m de A. Eu posso escrever isso aí da seguinte forma: posso multiplicar esses índices. Isso é a mesma coisa que a raiz de n vezes m de A. Raiz de índice n vezes m de A. Eu multiplico os índices. Ficou o conceito? Olha esse exemplo. Raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Eu posso colocar num único radical. Vai ficar, eu multiplico os índices. 2 vezes 3 vai me dar 6. Raiz sexta de 7. Uma coisa que eu não falei lá no início, pessoal, deveria ter falado, mas acho que é tão já sabido por todos. Quando eu não tenho nada aqui no índice da raiz, é porque é a raiz quadrada. Então, se eu tenho ali a raiz, no índice não aparece nenhum número, é porque é a raiz quadrada. Acho que todo mundo tem essa percepção. Se é a raiz cúbica, eu coloco 3. Se é a raiz quádrupla, eu coloco 4. E assim sucessivamente. Mas se não aparecer nenhum número lá no índice, é porque é a raiz quadrada. Eu acho que isso aí já é sabido por todos, tá bom? Pessoal, para não ficar muito cansativo, muito longo, a gente vai ver na próxima aula alguns exemplos, algumas questões que vão empregar essas propriedades, tá ok? Então, espero você em nossa próxima aula. Até lá, bons estudos e mantenha o foco. Forte abraço, pessoal!